Agora, para resumirmos e sermos breves e rápidos, quero-vos dizer o seguinte. No dia 29 de setembro passado, foi ali ao virar da esquina, o nosso irmão Dário deu aqui uma mensagem muito importante que está na internet e vocês podem ouvi-la, se ainda não ouviram, e podem repeti-la, ouvir, que é seminário ou igreja. Porque infelizmente a cristandade mergulhou numa coisa chamada escolas bíblicas, seminários. Há uma série de muletas que andam aí que revelam uma igreja doente. Na Bíblia não há seminários, nem escolas bíblicas. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia existe a igreja local, uma igreja local saudável, uma igreja local forte, e o Dário pregou sobre isso. E a nossa irmã Anabela, com base na mensagem que o nosso irmão Dário fez no dia 29 de setembro, escreveu uma poesia que eu peço muita atenção para ouvirem o que ela disse sobre o assunto. Seminário ou igreja. Para a Bíblia conhecer, muitos jovens, na verdade, julgam ter de frequentar uma universidade, estudar num seminário que os irá capacitar a servir, serem bons servos e também a liderar. Já dizia o apóstolo Paulo, fariseu considerado entre o povo de Israel e nas letras doutorado, que a sua pregação para ele não consistia em palavras persuasivas de humana sabedoria, para que a fé não se apoiasse no que aos homens aprouver, mas sim na demonstração do Espírito e de poder. Não era o diploma que lhe dava a aprovação para pregar o Evangelho da graça e da salvação. Hoje, querendo a Deus servir, mal acaba o secundário, é-lhes vendida a ideia de ter de ir para o seminário. Pois no mundo do trabalho, quem quer conforto e sustento quase sempre é-lhes pedido diploma ou doutoramento. Mas, quando a ideia vem para a igreja de que é preciso um mestrado para conhecer a palavra, eu até fico chocado. Não conhecem como Deus trabalha nas nossas vidas, como Ele nos capacita para as lutas mais aguerridas. Ele escolheu seus discípulos. Deus levantou pastores, teve cobradores de impostos e humildes pescadores. Mais sábio do que os homens é a loucura de Deus. Sua fraqueza é mais forte que todos os servos seus. É erro um seminarista pensar que ao ter o canudo está apto para ser um líder e que da Bíblia sabe tudo. Ele corre um grande perigo de orgulho de posição, incha com o seu estatuto e não é um bom cristão. Muitas vezes correm o erro de torcer as Escrituras com suas vãs subtilezas e filosofias escuras. Não pregam segundo Cristo e o erro desce bem fundo. Pregam a tradição de homens e os rudimentos do mundo. Deus não trabalha assim, através de seminários, mas é pela sua palavra que Ele forma bons operários. Ouvindo os estudos bíblicos na sua igreja local, ir aos cultos ao domingo e a ser mais espiritual, que a palavra habita em nós em toda a sabedoria, louvando e cantando hinos com graça e com alegria. As Escrituras nos trazem paciência e consolação, que nunca nos falta esperança, e entre nós comunhão. Se cada irmão estiver firme na palavra perseverar, é capaz de ser, mas é um pormenor, por acaso escapou-se nesta. Se cada irmão estiver firme na palavra perseverar, Deus dará capacidade de uns aos outros ensinar. Ele deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, a outros pelos profetas, mas também formou doutores. A cada um Ele dá graça, nos dá amor e poder. À medida do dom de Cristo, a igreja irá crescer. Quem prega ensina a si mesmo, sem roupagem de vaidade. É para o Senhor, não para os homens, que em tudo haja humildade. Sei quem esteve num seminário e me contou como é, e nada ia ao encontro do que é exigido pela fé. Pode até ser importante para um status social, mas para uma vida com Deus não se torna essencial. A Igreja Corpo de Cristo, a Bíblia deve estudar, pois tudo vem do Senhor, desde o querer ao efetuar. Graças a Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, por isso é que é importante a fé. Pela fé nós podemos abraçar aquilo que Deus nos promete e aquilo que Deus nos quer dar. Pela fé também é o único meio para nós agradarmos ou sermos agradáveis diante de Deus. No versículo 6 nós podemos ler: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não há outra forma de agradar a Deus. Não é pelas nossas boas obras, não é pela nossa beleza, daí nós jamais poderíamos chegar a Deus, não é? Mas é pela fé. E notem o que o versículo diz, a continuação: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Ora, sem fé
é impossível nós agradarmos a Deus e é impossível receber dele também aquilo que ele deseja tanto dar, que é a salvação e as bênçãos subjacentes a essa salvação. A fé também é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vemos que pela graça somos salvos, é a graça que nos salva, é a graça de Deus que nos dá aquilo que nós jamais podemos conquistar por nós próprios, e a fé é o meio para nós podermos alcançar esta graça de Deus. Não há outra forma de nós alcançarmos a graça de Deus a não ser sermos agradáveis. De como? De que forma? Pela fé. Crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E nesta manhã o meu desejo, falar muito brevemente, de fé, mas não de uma fé qualquer. Uma fé que efetivamente transforme a nossa vida a partir de dentro para fora. Sabem, há muitos que dizem que a fé, se calhar consideram que a fé até são aqueles pós de Berlim-Pimpins que Deus lança sobre as pessoas, não é? Se Deus dá-me fé, não é? E parece que Deus lança assim uns pozinhos e a pessoa, a partir daí, fica a saber muito, fica a conhecer muito, fica a acreditar muito e a crer muito. Não. A fé não são pós de Berlim-Pimpins que Deus lança sobre os homens. A fé é a firme convicção daquilo que está escrito na palavra de Deus. São os seus princípios. É crer que, embora nós não vejamos a Deus, confiamos naquilo que Ele diz, com plena certeza de que Ele, as promessas que Ele prometeu, Ele vai cumprir. As bênçãos que Ele declarou sobre os seus filhos, Ele vai dar. A salvação que Ele promete e que dá, Ele dá mesmo, sem dúvida. Mas é necessário fé. Então a fé que eu pretendo ver esta manhã convosco é aquela fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Continua a dizer. E nós desejamos tirar proveito da palavra de Deus. E toda a Bíblia, efetivamente, é proveitosa. Saibamos nós tirar proveito dela. E eu, nesta manhã, pretendia falar acerca de um exemplo de verdadeira fé. E como a fé destas pessoas transformou as suas vidas. E foram um exemplo para aqueles daquele tempo. E então eu gostava de, agora sim, ler uma passagem em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. E a passagem que onde vamos basear a nossa meditação esta manhã, é nesta passagem em Daniel. E quando se fala em Daniel, fala-se de um homem que era poderoso em fé, não é? E ele, logo no primeiro capítulo, nós vemos que não desejou tomar o manjar do rei, não desejou contaminar-se com as comidas que lhe queriam dar, propôs no seu coração, aqui é onde a fé deve transformar a nossa vida, a partir daí. Propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E então nós chegamos ao capítulo 3, e depois de eles terem sido atribuídas responsabilidades, e Daniel ter sido também colocado numa posição importante nesta terra do rei Nabucodonosor. Então nós chegamos ao capítulo 3 e vemos este episódio bíblico em que o rei Nabucodonosor, aquele que regia a maior parte daquela área geográfica, eram eles que dominavam naquele tempo. Então Nabucodonosor decidiu dar uma prenda a si próprio, não é? Construir uma estátua enorme de ouro e que todos os povos pudessem se curvar perante aquela estátua. Ele queria elevar a sua glória. Ele queria demonstrar o quão poderoso ele era. E então decidiu construir esta estátua para que todos, depois de todos aqueles instrumentos serem tocados, pudessem se curvar perante a sua glória. E o que aconteceu neste episódio foi que 3 amigos de Daniel propuseram também no seu coração não se curvar perante esta estátua. E sabem, isto teve algumas causas para as suas vidas.
E nós já vamos ver isso. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é este. Nesta história bíblica em que 3 amigos não se curvaram perante esta estátua, perante aquela multidão enorme que estava de joelhos perante esta estátua. 3 pessoas não se curvaram. E então no versículo 16 a 18 nós vamos ler o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Isto após eles terem sido chamados ao rei e justificarem o porquê de não se terem curvado. O rei tinha-lhes dito: se vocês não se curvarem, vocês vão cair na fornalha de fogo ardente. Esta vai ser a vossa condenação. E então eles responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esta foi a resposta mais poderosa que estes amigos puderam dar perante um rei. Se fôssemos nós perante um rei, tremíamos de medo. Nós, se calhar, esconderíamos a nossa fé. Mas eles, com ousadia, puderam dizer ao rei que não se curvariam perante a sua imagem. Há um ponto muito importante, alguns pontos muito importantes que gostaria de referir anteriormente. É que os amigos de Daniel estavam em terreno inimigo. Eles não eram naturais do livro. Eles tinham sido deportados de Israel pelo rei da Assíria e tinham sido transportados para esta terra, que não era a sua terra, e, portanto, a sociedade onde eles estavam inseridos era uma sociedade que não lhes era natural. Era uma sociedade em que os princípios de Deus não eram tidos em conta. Era uma sociedade que era difícil de viver, onde os prazeres eram muitos. E sabem, quando nós pensamos na sociedade onde eles estavam inseridos, nós pensamos: será que a sociedade de hoje, neste tempo atual, será que ela é diferente daqueles tempos? Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. A sociedade em que vivemos hoje é, se calhar, tão difícil como a sociedade que existia na Babilónia. E sabem, mesmo eles vivendo numa sociedade corrompida, notem que mesmo eles vivendo naquela sociedade corrompida, eles não se deixaram levar nem corromper pelos princípios que estavam instituídos naquela sociedade. E ao pensarmos nós na sociedade em que vivemos, e que cada vez é mais difícil de viver, dadas as correntes ideológicas, as filosofias que se vêm levantando, as leis que são criadas e que são-nos impostas muitas vezes, perante esta sociedade torna-se difícil o crente viver. Torna-se difícil o Filho de Deus viver. Mas que possamos, à semelhança dos amigos de Daniel, revelar esta fé. Quais são os princípios que regem a nossa vida? Por quais princípios é que a nossa vida tem o seu rumo? E que possamos, neste mundo difícil, neste mundo onde as leis que nos são impostas muitas vezes nos podem levar à prisão, possamos realmente vincar a nossa fé. Será difícil, no futuro, nós sofremos na pele o facto de nós sermos filhos de Deus? Isso provavelmente vai acontecer. Estaremos nós dispostos a ir para a prisão, a sofrer o dano? Qual é o grau da nossa fé? Até onde é que vai a nossa confiança em Deus e nos seus princípios? Estes amigos de Daniel viviam numa cidade completamente corrompida, mas eles não propuseram no seu coração se contaminar. Eles fizeram prevalecer na sua vida os princípios de Deus e fizeram disso a sua bandeira e o seu estandarte. Ponto 2. Uma coisa muito interessante neste episódio é que estes 3 amigos, a sua fé era tão grande que a sua vida prática revelava isto. E este é o ponto importante da fé, ser uma fé transformadora. Porque não basta nós dizermos que cremos meramente em Deus, não é? Temos fé em Deus. Essa fé tem que transformar a nossa vida. Essa fé tem que ser visível e prática na nossa vida. Mas notem
um pormenor no versículo 12. Quando todos aqueles instrumentos tocaram e as pessoas se curvaram, eis que 3 homens não se curvaram perante aquela imagem, não é? E alguns dos caldeus viram que eles não se tinham curvado perante a imagem. E sabem o que é normal fazer? É fazerem queixinhas, não é? Ui, eles não fizeram assim. Vamos fazer queixinhas ao rei. Vamos lhe dizer que há uns homens hebreus, não é, que não se curvaram perante a sua imagem. É isto que muitas vezes o mundo faz em relação a nós. Eles não fazem assim, eles não fazem assado, eles não dizem aquilo, eles não vão àqueles lugares, eles não fazem outras coisas. Não é? Estes caldeus foram fazer queixinhas, desculpe-me esta expressão, foram fazer queixinhas ao rei Nabucodonosor. E diz assim no versículo 10: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. E notem agora no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, e notem que ele identifica bem quem eram aqueles homens. Quando a nossa fé transforma, ou a fé que vem da palavra de Deus transforma o nosso ser, a nossa vida, é fácil nós sermos identificados, porque nós vamos mostrar a diferença. E notem, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Eles identificaram bem quem tinham sido aqueles que não se tinham curvado. A fé deles era tal que não se curvaram diante de Deus. E eles sabiam que isso iria custar a vida. E eles sabiam que, não fazendo, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Eu não sei o que é ser queimado. Às vezes as senhoras e os homens também gostam de ir para a cozinha. Às vezes tocam em algo quente e queimam-se, não é? São umas dores complicadas. E o tratamento daquilo é muito complicado. Mas eu não sei o que é ser queimado vivo. E esta era a condenação que estava sobre as suas cabeças. E eles não precisaram de falar alguma coisa àqueles homens caldeus, de quais eram as suas convicções. Eles, pelo facto de se permanecerem em pé, provaram efetivamente qual era a sua fé e em que Deus eles criam. E a pergunta é esta: está a nossa vida a ser transformada pela nossa fé em Deus? Naquilo que Deus diz, naquilo que Deus quer, naquilo que é a vontade de Deus? De tal maneira que aqueles que nos rodeiam veem perfeitamente esta diferença? Será que nós mostramos diferença na nossa forma de vida, na nossa forma de viver, para com todos aqueles que estão à nossa volta? Será que a fé que nós dizemos que temos em Deus nos transforma de tal maneira que isso é visível? Que o Senhor nos ajude. Terceiro ponto. Neste capítulo e neste episódio, há uma pessoa que aparentemente saiu de cena. Nós vemos que 3 amigos, os 3 amigos de Daniel, mas o Daniel não está presente, ou pelo menos não há referência que ele estivesse presente. E sabem, este é um ponto também muito interessante que podemos meditar, em que muitas vezes a nossa fé, a fé que nós dizemos que temos, está dependente de muletas, não é? Às vezes nós damos graças a Deus porque temos o nosso irmão Carlos, o irmão Nando, outros irmãos aqui, que são homens de fé, homens que têm convicções fortes, e sabem como é tão fácil estar ao lado deles, não é? E dizer que a vida também é difícil, mas que com o Senhor nós vamos para a frente, porque temos ao nosso lado, não é? São as nossas muletas. Mas quando nós estamos sozinhos no nosso trabalho, nós não temos lá o Carlos nem o Nando, e aí é que Deus prova a nossa fé. Será que efetivamente queremos mesmo em Deus? E notem, estes 3 amigos não tinham Daniel ao seu lado. E nós vimos inicialmente que Daniel era um homem de fé. Ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Foi um homem que tomou logo uma convicção.
logo, à chegada à Babilónia, tomou logo uma decisão, não se contaminou. E sabem, estes amigos, agora que estavam sozinhos, podiam dizer, nós não temos aqui Daniel, vamos também só dobrar um bocadinho, não faz mal a ninguém, não é? Esta, muitas vezes, é a nossa atitude quando nós estamos sozinhos. No nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos. Não tem mal nenhum. Temos que levar só um bocadinho o jogo. Ninguém vai notar. Não é? Mas eles não tomaram esta decisão. Daniel, efetivamente, era um homem de fé, era um verdadeiro amigo deles, mas o facto é que a sua fé, a fé destes três amigos, não estava dependente da fé de Daniel. De quem temos feito depender a nossa fé? Dos irmãos que temos na igreja. Nós temos fortes convicções quando estamos sentados aqui neste banco, ou nestes bancos. Não é? A vida é mais fácil só quando estamos aqui na igreja, ou quando estamos fora e a nossa fé muitas vezes é provada. Qual tem sido o fundamento da nossa fé? Qual tem sido o fundamento da tua fé? Os princípios de Deus, revelados na sua palavra, ou tens ignorado aquilo que Deus tem dito na sua palavra? Não é por acaso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque é nela que está contida a vontade de Deus, a forma como Deus deseja trabalhar em nós e nos deseja transformar, para que possamos realmente revelar aos outros que estão à nossa volta a grande diferença que é nós termos fé em Deus. Qual tem sido o fundamento da nossa fé? Quarto ponto e último. E então baseamos neste versículo 16 e 17 e 18. A fé destes amigos era tal que eles não estavam minimamente preocupados com o que é que lhes poderia acontecer. E isto tem um grande significado para todos nós, porque nós dizemos que confiamos em Deus quando a vida nos vai bem. É fácil dizer, ó Senhor, eu confio em Ti quando tudo nos corre bem. Mas quando as coisas começam a ficar negras, a nossa fé é provada, aí já começamos a cochear. E o Senhor deseja que, efetivamente, não tenhamos preocupações com aquilo que há de estar diante de nós, no nosso futuro. Ainda ontem falávamos que Deus é quem tem o futuro nas mãos. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Mas Deus tem o futuro nas suas mãos. Ele sabe. Portanto, a importância de nós confiarmos nele, de fazermos depender a nossa vida dele e não estarmos preocupados com o que é que nos pode acontecer. Esta deve ser a transformação que a fé na sua palavra e nos seus princípios devem fazer na nossa vida. Muitas vezes nós andamos preocupados com tudo e esquecemos de recorrer ao Senhor, que Ele deve ser sempre a nossa primeira opção e nunca o nosso último recurso. Então estes amigos não estavam preocupados com aquilo que poderia acontecer com eles, mas porque eles conheciam bem o Deus em quem a sua fé estava depositada. Eles poderiam dizer, então, como diz o versículo 7, eis que o nosso Deus, eis que o nosso Deus, eles conheciam bem o Deus em quem a sua fé estava depositada, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Eles sabiam que Deus daria o livramento. Deus daria o livramento. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. É preciso ter fé, é preciso conhecer este Deus para poder dizer isto diante de um rei, sem tremer. Mas notem o que ele diz, o que eles dizem no versículo 18, que é muito importante também para a nossa fé. E se não? E se não nos livrar? Fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Por vezes fazemos depender a nossa fé daquilo que Deus faz. Isto é, nós confiamos em Deus mediante aquilo que Ele faz. E depois há situações em que Ele não faz. E as coisas acontecem. Notem que Deus não prometeu aos três amigos livrá-los da fornalha de fogo ardente. Mas Deus foi com os amigos no meio da fornalha de fogo ardente.
E sabem, muitas vezes a nossa fé é provada e Deus deseja saber qual é o grau da nossa confiança nele. E deseja saber não porque Ele faz, mas simplesmente porque Ele é. Ele é Deus. E quer saber até que ponto é que nós confiamos nele. Se é por aquilo que Ele faz ou se é por aquilo que Ele é. Onde é que está baseada a nossa confiança? É naquilo que Deus é, e nós sabemos que Deus é soberano e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ou a nossa fé está baseada naquilo que Ele faz. Porque no momento em que Ele não fizer, a nossa fé se vai. Deixa-me dar um pequeno exemplo. Muitas vezes há filhos de Deus que dizem assim: eu tenho fé que Deus me vai dar um filho. Por alguns motivos de saúde podem não ter capacidade para ter filhos. Mas a minha fé é tanta e eu sei que Deus me vai dar um filho. E se Deus não der? Será que a minha confiança neste Deus permanece igual? Ou será que eu vou duvidar de Deus? Ou será que eu vou pôr Deus em causa? Ou será que eu vou acusar de Deus de injusto? Esta é a nossa fé? Que Deus nos ajude, tal como estes amigos de Daniel puderam dizer ao rei: Deus é quem nos livrará. E se não nos livrar? E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não seguiremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fica sabendo, ó rei. Quer Ele nos livre, quer Ele não nos livre. Quer Ele nos dê aquilo que nós desejamos, quer Ele não nos dê aquilo que nós desejamos. Que a nossa confiança, que a nossa fé esteja unicamente depositada naquilo que Deus é e não meramente naquilo que Deus faz. Sabem, a nossa vontade, eu podia dar este exemplo, o nosso relógio da vida, o nosso tempo, não é o tempo de Deus. O conteúdo dos segundos é diferente. E há coisas que Deus permite que venham a acontecer à nossa vida e há outras coisas que não permite que venham a acontecer. E ontem no filme que nós vimos, que os jovens viram, há uma questão que é: porque é que aquele jovem deu vida e salvou e ao marido da outra professora que tinha um cancro não deu vida e não curou? Porquê? A nossa fé deve estar baseada não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. E Ele é soberano. E precisamos, acima de tudo, confiar neste Deus e permitir que a fé nele, na sua palavra, na sua vontade, possa transformar o nosso coração e a nossa vida. Jó pôde dizer, e sabem que Jó foi uma das pessoas que mais sofreu. Se calhar nós não saberemos o que é sofrer segundo Jó. Jó pôde dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esta é uma fé transformadora. Esta é uma fé depositada naquilo que Deus é. Ele pode permitir até que nós passemos pelas portas da morte. E tal como Jó, nós possamos dizer: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. As provas que muitas vezes Deus permite que venham à nossa vida servem para provar se a nossa fé, como disse, está dependente daquilo que Deus é ou daquilo que Deus faz. Que possamos, acima de tudo, ao longo do resto da nossa vida, que temos pela frente, ela possa ser marcada pela nossa fé em Deus. Fé que nos possa transformar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e que isso seja visível para todos aqueles que estão à nossa volta. Não seja uma fé qualquer, seja uma fé que esteja baseada na sua palavra, nos seus princípios. Que não possamos dar ouvidos às filosofias que se têm levantado, às ideologias que se têm imposto, que possamos realmente focar a nossa mente, o nosso olhar na palavra de Deus. Sabem, vai ser difícil nós mantermos de pé neste mundo quando todos estão curvados perante estas ideologias que se têm levantado. Mas que Deus nos dê graça e sabedoria para o fazer, sabendo que a fornalha ardente nos poderá estar destinada, mas que possamos dizer que é o Senhor que nos vai livrar. E se não, nós não nos curvaremos perante aquilo que o mundo nos tem dado e apresentado e muitas vezes imposto. Que o Senhor nos ajude, tal como estes 3 amigos de Daniel, possamos confiar naquilo que Deus é
muito mais do que aquilo que Deus faz e pode vir a fazer. Que a nossa confiança possa estar nele. Amém. Graças a Deus por tudo que aconteceu esta manhã. E o Marcos como falava, e nós não combinamos nada, nós não combinamos de que o tema de hoje, do culto de hoje, fosse de facto de fé. E ontem o filme que assistimos, na casa do Pedro e da Sofia, o título era Um Ato de Fé. E era baseado numa história, baseada em factos verídicos. Claro que é um filme, não é? Mas foi baseado em factos verídicos. E eu ontem, quando nós vimos o filme, na garagem do Pedro e da Sofia, cá embaixo, e eu, pessoalmente, a mim marcou-me muito, e ontem foi um misto de muitas coisas que eu vivi ali naqueles momentos, e faz 4 anos atrás, e tanto é que a nossa Raquel, a neta do Carlos e da Lúcia, ela não viu o filme até ao fim. Ela no meio do filme ela saiu. E porquê? Porque faz 4 anos que foi precisamente naquela garagem em que o Nuno, o Senhor poupou a vida do Nuno ali. E eu nunca mais me esqueço. O filme que vimos ontem, vimos uma mãe que a fé dela de facto estava baseada naquilo que é sublime, que é o nosso Deus. E a fé dela era de facto o Senhor ia operar e ia fazer ali um milagre, e aquele filho, porque o filme depois, se vocês quiserem ver, é um ato de fé, aquele filho teve um problema, sofreu um acidente e ficou em coma, e aquela mãe, a preocupação dela e a fé dela era que o filho recuperasse, e ela orava para que o Senhor fizesse ali um milagre. E eu nunca mais me esqueço de que quando aconteceu naquela noite ao Nuno, depois do Nuno ser assistido pelo INEM e por tudo mais, a Sara, que era esposa do Nuno, disse-lhe: o Senhor está a cuidar. Ela não disse: ele vai ficar bem, mas ela disse: o Senhor está a cuidar. E esse é o nosso propósito. Independentemente se o Senhor cure, se o Senhor não cure, Ele é sempre o nosso Deus. E é aí que, esta manhã, e quando o Marcos falava, de facto, é mesmo assim. Nós todos atravessamos momentos difíceis, e eu acredito que há aqui muitos irmãos que estão a atravessar por momentos complicados. Mas nunca nos podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus. E Ele sabe perfeitamente o que é melhor para cada um de nós. E lá está, assim como o nosso tempo não é o tempo de Deus, a nossa visão também não é a mesma visão que Deus tem das coisas. E o Senhor tem uma visão muito mais para lá do que aquilo que nós podemos ver. Por isso, o nosso Deus é o mesmo. Irmãos, se alguém está a atravessar um momento difícil, que não possa pôr em dúvida, nem possa pôr em causa a divindade e o poder do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude. E obrigado, Marcos, mais uma vez, pela tua disponibilidade e pela tua entrega e por aquilo que ouvimos esta manhã. Que o Senhor nos ajude a termos a fé no sítio certo, como ouvimos esta manhã. Que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de poder aplicá-la na prática no dia a dia. Vamos ficar até aí, irmãos, e vamos terminar a oração, dando graças mais uma vez por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. De facto, é um verdadeiro milagre. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, Senhor. Porque é tão bom quando nós entendemos, Senhor, que a obra da cruz dá-nos a possibilidade, Pai, de vivermos uma eternidade contigo, Senhor. Não havia mais nada, Senhor. O homem estava completamente condenado ao seu fracasso, Pai. Mas tu, Senhor, amaste-nos tanto, que tu próprio, Senhor, entregaste o teu filho, o teu único filho, para que naquele momento nós pudéssemos ter a certeza absoluta de que, estando ali os nossos pecados todos travados naquela cruz, tivéssemos acesso direto a ti, Senhor. Porque tu hoje não olhas para nós e nos vês como nós somos, Senhor, nas nossas enfermidades e tudo aquilo, nas nossas maleitas, Senhor. Mas tu olhas para nós e vês o Senhor Jesus Cristo em nós. E nós te damos graças a Deus por isso, Senhor. Te agradecemos porque, mais uma vez, somos privilegiados como igreja, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a podermos anunciar aos outros a este mundo perdido, Senhor. Te agradecendo mais uma vez por aquilo que ouvimos esta manhã. Possamos ter a fé em Ti, a verdadeira fé, Senhor, baseada na Tua Palavra, de acordo com aquilo que Tu dirigiste à Tua igreja, Senhor, e queres que seja anunciado. Te agradecemos também pelo Teu Filho, Senhor, pelo Marcos, pela Jerusa, que Tu cuides do seu lar. Ajuda-os ali na igreja local também, Senhor.
Ainda mais uma vez te rogando, Senhor, pelas tuas igrejas, Senhor, e este fim de semana aqui representadas pelos jovens, Senhor. A Igreja das Costeiras, Senhor, que tu cuides daquele núcleo ali de irmãos sinceros, Senhor, com várias necessidades, Senhor, e só tu sabes, mas te rogamos por todos eles, Senhor, e que tu cuides da liderança ali, Senhor. Assim como te pedimos pela Igreja das Pontainhas também, Senhor, que tu cuides do nosso irmão Duarte, Senhor, que tu cuides daqueles irmãos que te servem, que lhes dês a sabedoria necessária, Senhor, para fazer a tua vontade, assim como na Igreja em Oiã, Senhor, que tu cuides, e obrigado por aqueles jovens, Senhor. Obrigado por vemos jovens muito novinhos, com a intenção de te servir, com humildade, Senhor, mas acima de tudo com ânimo, que tu possas cuidar da tua obra, Senhor, e mais uma vez te agradecemos pela tua igreja local e desde já te continuando a rogar pelas necessidades, Senhor, mas dando-te graças porque é um privilégio servir. Tudo isto no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus.